Olá, seja bem-vindo ao Pode Sintonizar, o podcast que te sintoniza em infinitas possibilidades. E aqui é a Tatiana Bassi. Hoje eu estou com uma pessoa muito maravilhosa, como sempre, minhas clientes aqui, minhas convidadas são maravilhosas. É a Renata Bonfim, da agência Polyfit Travel. Polyfit Travel, gente, eu errei várias vezes esse nome, eu fiquei insegura de falar, por isso que eu pedi para ela repetir. E ela vai contar a história de por que a agência dela é tão diferente no mercado. Seja bem-vinda, Renata, tudo bem? Tudo bem, Tatiana, e você? Tô ótima. Renata, conta um pouquinho da sua história pra gente, desde o início, como é que você se iniciou na carreira. Gente, ela não é só da agência de viagens, ela começou como educadora física, é isso? Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho essa história, pra gente te conhecer melhor. Bom, desde a minha infância eu sempre pratiquei atividade física, né? E sempre esporte de competição. Então isso já veio no meu sangue, no meu DNA. Qual esporte que você fez? Fiz de tudo, mas Tudo? joguei vôlei, joguei handball e, por último, peteca, que é um esporte que eu amo falar, apesar dele ser totalmente amador. Eu me considerava profissional porque tinha até patrocínios e disputava campeonato brasileiro. Sou, inclusive, campeã brasileira 2 vezes na minha Ó, faixa campeã! etária. Ah. E, enfim, fiz educação física, né? Fiz a faculdade de educação física. Depois, trabalhei muito tempo nessa área, sempre em academias, não fui para a área escolar. Sempre fui para academia, para essa área de academias. Trabalhei muito tempo até que me lesionei. Ai, eu gaguejo às vezes. Me lesionei, precisando, então, mudar o meu rumo. E sempre viajei fazendo agendas de viagem. Quando os meus colegas iam viajar, os meus amigos, eles me pediam dicas. Então, quando eu tive que largar a educação física mesmo, né? As academias, eu falei, e agora o que fazer? Mas vamos, antes de você contar sobre isso, eu quero saber mais um pouquinho de você aqui. Quem foi essa motivação? Como é que foi para você escolher o esporte? Isso também interessante, porque é até uma resiliência da minha parte aqui. Porque na minha família não tem ninguém, nenhum desportista, ninguém adepto. Sim. Então, os meus pais ainda falavam isso. Minha filha, você está desvirtuada, porque de onde você gosta tanto de esporte? Porque desde criança mesmo. Com 9 anos eu já jogava vôlei em clubes e quase mudei de Goiânia para jogar vôlei fora, profissional, né? Com 12 anos eu seria uma profissional, olha isso, né? Mas eu fiz, né? A faculdade não era paga, era uma faculdade estadual, eu já trabalhava. Falei para o meu pai, eu falei, ok, eu vou fazer o curso que eu quero fazer, que eu me entrego para ele todo, né? E consegui fazer a faculdade por conta disso. E sem apoio de ninguém na minha casa, porque todo mundo achava, inclusive, que era um curso para quem não queria fazer nada na vida. E não é isso, gente. Educação física é maravilhoso. O que a gente pode proporcionar para as pessoas enquanto educadora física. Como que você percebe que o esporte impacta, o esporte, gente, desculpa, o esporte impactua a vida das pessoas? O que você percebe? As pessoas a necessidade, como que uma pessoa transforma a vida dela com o esporte? Olha, na minha época também de professora, eu lembro que eu tinha alunas que falavam para mim assim, professora, o que emagrece? Aí eu devolvi a pergunta, o que você gosta de fazer? Então, isso aí também, a gente precisa entender o perfil do nosso cliente. Isso aí eu trouxe para a vida, né? A minha agência, daqui a pouco eu vou contar sobre ela e você vai não entender. Conta agora não, Exato. Então, o esporte, eu acho que, assim, enquanto criança, vai muito em relação à disciplina. Então, se é uma criança um pouco mais ativa, aquela coisa toda, coloca numa luta, porque tem a coisa da disciplina, do respeito ao próximo e tudo. Se é uma pessoa que gosta mais de desafio, de competição, que foi o meu caso, já coloca em algum esporte, coloca para experimentar todos, que em algum ele vai gostar. E depois, quando você vai crescendo, você colhe esses frutos, né? Atividade física, qualquer uma que seja. Ah, vou fazer uma caminhada, eu vou dançar. Você está praticando atividade física. Entendi. E isso aí é para a vida, né? A pessoa que começa muito tarde, ela demora a colher um pouco os frutos disso. Eu tô sentindo isso, viu? Olha só, então depois Tá nós difícil. vamos conversar nos Vamos bastidores, ter que então. conversar nos bastidores, porque minha vida tá difícil com a minha preguicinha. Mas nunca é tarde. E eu também te né? faço o mesmo desafio. O que você gosta de fazer? Hidroginástica. Perfeito. Esporte de velhinho. Não, perfeito, perfeito. Vai fazer uma water bike, por exemplo, que exige um pouco mais, que é o pedal né? dentro d'água. Eu preciso. Que seja. Coloca uma coisa como seu desafio e não como, eu preciso curar de alguma doença, então agora eu vou para academia. Não.
Não, enxerga a atividade física como saúde, como investimento. Sabe por que eu abordei você falar sobre o esporte antes de você falar sobre por que a sua agência ela é diferenciada, que eu achei ela incrível, gente, incrível. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Porque o esporte, ele rompe barreiras. Ele Sim, traz inclusão, sim, ele tira a pessoa de uma sociedade que está numa faixa de pobreza e dá oportunidade para as pessoas subir de vida, com toda a certeza. conhecer outras culturas, outros países, a ter oportunidade de mudar a vida dela, de mudar a realidade dela. Então, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre o esporte, já que foi Exato, ele também que te deu uma oportunidade de fazer da sua carreira uma outra carreira também, né? exato, exato. Por isso eu entrei nesse assunto do esporte. Eu acho que é bem importante as pessoas se conscientizar que não é ser só sobre emagrecer ou deixar o corpo bonito e saudável. É sobre entender que o esporte é inclusão, o esporte é mudança de vida e entre outras coisas, né? Exato, exato. Mais alguma coisa da sua vida que você quer compartilhar com a gente? Sobre a Renata? Não, a Renata é isso, apaixonada pelo que faz. Então, assim, com as pessoas que eu converso, eu acho que todas comentam isso, né? O brilho nos olhos que eu tenho de falar do que eu faço realmente, porque desde que eu comecei a trabalhar, desde o meu primeiro emprego, na verdade, que não tem nada a ver com educação física, nem com agência, eu sempre fui essa pessoa de ajudar o próximo, de alguma forma. Alguma entrega, a pessoa tem que sair melhor do que ela chegou quando veio falar comigo. E isso eu trago para a vida, né? Então, nas minhas amizades, eu sou uma pessoa que cultiva muitas amizades. Eu brinco muito de... hoje é dia de regar minha plantinha. A minha plantinha são os meus amigos, por exemplo. Então, é isso. Sou essa pessoa, transparente total também, geminiana, Ó, brava. gente, Geminiana é bom porque tem muita conversa. Isso. Não é? Geminiana, assim, ali, firme mesmo. É Aham. bem característico o signo, né? No meu Sim. caso, meu temperamento e tudo. Então é isso. Sou uma pessoa muito feliz. Agradeço todos os dias de poder estar trabalhando hoje no que eu realmente gosto. Então, para mim, é muito prazeroso e é muito tranquilo levantar de manhã e perceber que, poxa, mais uma nova oportunidade de desenhar um novo produto para uma nova pessoa, tirar os projetos da gaveta. Sim. Hoje é o que me move. Além de educação física, você tem formação em alguma outra coisa? Sim, Em quê? eu sou pós-graduada em turismo e hotelaria. Certo, agora a gente vai entrar pro assunto. Então, eu tenho a formação em educação física e a pós-graduação em turismo e hotelaria e vários outros cursos, né? Coisas técnicas no Sebrae, vivo fazendo curso, Senac. Já tive a oportunidade de ser professora de um módulo para guias de turismo no Senac. Então, também isso me acrescentou muito. É a coisa do tirar um pouco da vergonha também de estar à frente novamente, mas eu só pensava na entrega. Sim. Então, falei, bom, estou formando uma turma de guias de turismo. Ok, então vamos lá para essa entrega. Sim. Agora vamos contar por que a Polyfit Travel é a agência diferenciada aqui em Goiânia. Bom, quando eu abri a minha empresa, foi para não deixar realmente, não largar o meu lado atleta, como eu tive que deixar a educação física, né, por conta de lesões. E, já que eu vou empreender em alguma coisa, eu falei, de novo, eu preciso entregar alguma coisa que faça sentido para as pessoas também. Eu, por ser ex-atleta, eu tive essa dor. Né? Num campeonato que eu fui participar, eu perdi o primeiro jogo porque eu não cheguei a tempo desse jogo. Isso acontece, né? Acontece muito. E você acha que acontece por falta de gerenciamento das agências? É o que você acha? Não, talvez que... o próprio viajante, ele não tem essa agência especializada que vai entender. Então, por exemplo, na minha agência, a primeira coisa que eu faço quando uma pessoa me procura, eu pergunto tudo, eu faço uma entrevista antes. Ok, já tem esse lado do esporte e natureza, né? Que é a minha agência, a minha empresa. Mas qualquer pessoa que fale para mim, Renata, quero fazer uma viagem. Eu converso muito antes para entender o que a pessoa realmente ela está buscando. Então, se é um atleta, por exemplo, que vai competir, eu pergunto tudo. Eu quero saber quando é a competição, eu quero saber onde eu quero saber o local exato da competição. E aí, em cima disso, eu monto todo o roteiro dele e toda a logística para ele chegar lá e ser bem-sucedido. O que muda de um lugar para outro quando você vai fazer um roteiro desse? Para que ele seja bem sucedido, para que não dê problema? O que tem que ser observado? Bom, primeiramente, o destino. Porque eu monto toda a logística, inclusive até a mala que o passageiro vai levar, eu sugiro também.
E essa logística toda, porque às vezes nem sempre pegar um hotel ao lado de onde a pessoa vai competir é interessante. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela começa num lugar, por exemplo, Rio de Janeiro, Maratona do Rio de Janeiro. A prova começa num ponto e termina em outro. Então, eu tenho que entender essa logística. Você quer ficar perto da largada ou perto da chegada? Ah, interessante Entendeu? isso, né? Aí, o que que uma agência comum, vamos dizer assim, peca nesse ponto? Se ela não souber disso, ela vai colocar aquele atleta num hotel totalmente contramão. Nem na largada, nem na chegada, e nem de um fácil acesso que ele chegue na prova. Nossa, Mas isso aí às é vezes, muito importante, hein? isso, e às vezes a agência nem sabe disso porque ela não pergunta. E a pessoa também, às vezes, tô comprando minha passagem, lá eu me viro. Gente, não é lá eu me viro. Então, assim, você treinou, você se abdicou de um monte de coisas para chegar naquele dia da sua competição. Você ainda vai preocupar onde é que você pega um táxi, onde é que você pega um transfer, quanto tempo você leva para chegar. Não, isso aí eu faço para você. Você faz tudo? Faço tudo. De todos os países? De todos os países, todos os esportes. Todos os Todas esportes? as modalidades, faço. Nossa, que legal. Eu tenho esse meu parceiro, que, claro, que me ajuda, né? Então, falando do atleta que vai competir. Ele sai daqui, ou seja, de onde for, porque eu atendo o Brasil todo, ele sai de onde for, com toda a logística na mão, com mapinhas, com tudo já organizado. Normalmente eu acompanho, quando eu consigo, eu acompanho o grupo também. Você acompanha? Acompanho, principalmente quando é exterior. Você vai na viagem com eles? Vou na viagem com eles. Nossa, eu vou isso porque é muito bom. já aconteceu de eu atender, por exemplo, um grupo que as pessoas, alguns atletas nunca tinham saído do Brasil. E aí Você a fala coisa da inglês? imigração, sim. Nossa, porque é muito importante ter um guia que fala pelo menos o inglês, que é uma língua universal, né? Isso. Eu vejo muito canal de pessoas que viajam, então eu percebo que não saber se comunicar é muito importante, Exato. que pode te dar um problema grande, né? O idioma. E aí você fica nervoso e aí você não sabe. Isso. Às vezes você sabe o que você tem que responder, mas eu gosto de ir junto, porque tem toda a coisa da bagagem, que é uma coisa também muito importante que a minha agência faz, que é a coisa do despacho de bagagens. Qual que é a importância? Explica pra gente, porque, olha, pra você ver, eu não sabia, eu acredito que muita gente também não saiba, da importância desses mínimos detalhes, né? E dá um Exato. problema muito grande, a gente percebe nas notícias sobre um monte de problema que dá de bagagem perdida, bagagem Exato. sumida, que passa acima do peso. Quais são o que a gente tem que ficar atento em relação a isso e o que você proporciona? Dependendo de qual é a modalidade, eu vou dar 2 exemplos que vão ser bem diferentes aqui. Sim. Uma pessoa que vai competir, por exemplo, um triatlo, que ele precisa levar a bicicleta dele. Um atendente de aeroporto, se você falar que a bicicleta é mais importante até do que a sua bagagem, o atendente do aeroporto ele não vai entender isso. Ele vai falar assim, o atendente da companhia aérea, ele vai falar assim, aí a gente coloca a sua bicicleta lá no porão. Quando faz esse tipo de movimento até, o atleta já até arrepia, porque ele fala, oi, é a minha bicicleta. É verdade. É a minha bicicleta. A minha mala pode ir no porão, do jeito que você está falando aí, mas a minha não. E aí tem todo um case que você tem que colocar essa bike para que ela não chegue lá danificada. Tem todo um processo. Eu tenho que avisar na companhia aérea que está indo esse equipamento. Aí eu já faço todo o meu trâmite, né, de colocar todo frágil. Enfim, a companhia aérea dar um apoio maior para o equipamento daquele atleta. Entendi. Porque não adianta ele chegar lá sem o equipamento dele. Bicicleta é uma coisa que não tem como ele chegar na competição e alugar uma. Ela é montada para aquele atleta. Entendi. Então, nesse caso de um equipamento um pouco maior, que não tem como levar a bordo, né? Vamos dizer assim. Já uma pessoa que vai participar, por exemplo, de um torneio de judô. O que é a minha orientação? A sua bagagem de mão é o seu kimono, é o seu judogi. Por quê? Se a bagagem extraviar, o seu equipamento está na sua mão. Entendi. Então, na bagagem, você despacha o restante. Coloca roupa, coloca tênis. O seu equipamento de trabalho, você vai levar em mãos, porque ele vai chegar com você. Se a bagagem não chegar, você chega lá com o seu... E você está à frente disso tudo, né? Disso tudo. Observando dando todas as instruções. Então, normalmente, no caso da bicicleta... É porque são caras, né, as bicicletas? Sim. No caso da bicicleta, por exemplo, eu peço para que o meu passageiro fotografe a bicicleta. Eu peço que ele me mostre onde ele está acomodando essa bicicleta dele, como é que é a case que ele está levando, para eu poder orientar.
Que uma pessoa, que um atleta que vai fazer uma viagem dessa precisa entender que ele precisa buscar dentro de uma agência especializada? Além Exatamente, de... exatamente para não ter problemas com uma coisa que teoricamente seria tranquilo. Sim, como por exemplo a A logística, o logística, cuidado com as malas. exato. Esses passageiros também você acompanha ou você acompanha mais pessoas assim que ainda não têm experiência de viajar? Não, eu acompanho mais dependendo do destino. Ah, Porque sim. às vezes tem alguns lugares que eu sei que a imigração é complicada. Então, Onde que é nesse caso, uma imigração por complicada, por exemplo, eu levei exemplo? um grupo para Amsterdã, Hum, uma época, né? Logo no começo da agência. O que eu faço nesse caso? Por exemplo, quando você passa na imigração, cada um tem que passar separado. Mas o que eu faço? Eu deixo todo mundo passar na minha frente. Se eu percebo que alguém está com algum problema, eu tento me aproximar, eu converso, claro, porque isso não é uma coisa fácil de fazer. A polícia não permite que outra pessoa venha. Mas eu já oriento. Olha, se você tiver dificuldade, você fale para a pessoa que você está comigo. E eu tô lá no fim da fila. Eu sou a próxima ali. Normalmente me chamam, quando tem a dificuldade do idioma, por exemplo, para eu explicar. Eu não ponho a mão em nada, eu não ponho a mão em documento nenhum, eu só fico orientando. Ele quer ver seu passaporte. Ele quer ver o seu voucher de hotel. E Mas eu estou ali. por que Amsterdã, assim, é mais Não, eu complicado? citei Amsterdã porque foi uma experiência que eu tive. Conta pra Mas gente essa Londres, por experiência. exemplo, exatamente essa. Ah, Esse grupo que eu levei, na verdade, os passageiros passaram na imigração. Um pouquinho, a gente caminhou um pouquinho, um dos meus atletas foi abordado por um policial. Colocou a mão no ombro dele para perguntar alguma coisa que um policial fora da imigração ali, mas a gente já tinha passado pela imigração. Só que eu estava atenta, porque eu estava atrás. Quando o policial colocou a mão nele, eu já cheguei junto. O policial já olhou para mim como quem diz: quem é você? Aí eu expliquei: eu sou agente de viagens e o grupo está comigo. E ele não fala inglês. Eu entendi. preciso ajudá-lo. Quando que começou essa paixão de colocar o esporte e as viagens juntos? O esporte desde sempre. Sim. Viagem, sempre viajei sempre também. E quando eu tive a ideia de realmente montar uma agência que fosse diferenciada, porque agências tem muitas, Sim. né? Mas eu sou muito perfeccionista, já começa daí também, que é o meu signo, né? Muito sim. obrigada, Gêmeos, né? É perfeccionista, Gêmeos? Muito, muito. Não sabia. Muito. Sabia que ele é comunicativo. Perfeccionista também. E aí, quando eu resolvi realmente montar a minha empresa, eu falei, por que não usar da minha dor alguma coisa? Porque na época eu não tive quem me ajudasse. E perdi um jogo. E isso foi frustrante para mim, porque tive que correr atrás daquele resultado ali. E então, quando eu fui montar a minha empresa, eu falei, eu não vou ser uma agência de viagens que trabalha com tudo. Eu vou trabalhar com esse público. Mas é um público que, assim, eu já dispensei, por exemplo, atender um atleta que queria casar. Mas por quê? Porque casamento eu não faço. Casamento é outra situação. Agora, se ele vai fazer uma viagem, porque ele já era meu cliente por ser atleta. Mas aí, quando ele foi casar, Renata, eu quero o seu atendimento. Eu falei, eu te passo para alguma parceira minha que faça casamento. Porque casamento eu não faço, porque é outra expertise também, que a pessoa tem que ter. Então, por isso a minha é focada nisso, porque eu entendo do que eu faço. Formada em educação física, ex-atleta. Então, eu sei o que acontece, eu sei dos bastidores. Entendi. Entendeu? E assim, tem alguma outra experiência que você gostaria de deixar aqui, que foi uma experiência de sucesso, que te encantou, que te impactou, que para você foi assim um exemplo assim que todas as vezes você conta Em relação à agência? em relação à agência, algum evento que você foi, que você participou, e que foi emocionante para você, foi um desafio superado? Tem alguma coisa em relação a isso? Nossa, pior é que agora eu não vou lembrar, assim, de bate-pronto. Aí já entra, talvez não no esporte. O esporte, as situações que eu sempre tenho é que sempre que esses atletas meus viajam, eles ficam me mandando de lá. Renata, no caso de uma corrida de rua. Renata, olha aqui como é que foi meu pace hoje. Renata, ficam me contando da vitória deles. Então, eu acho que isso também é muito importante para mim, porque realmente eu trabalho com o que eu entendo e com o que eu gosto.
É como se uma vitória fosse sua também, porque você Exato. faz parte. Ah, entendi. Exato. Eu entendi. Como você disse que se lesionou, você teve que largar o esporte, é isso? Sim, Então, quando você coloca alguém pra fazer o que você gostaria, você se sente realizada. exatamente. Ah, Exatamente. entendi. Então, você se realiza nessa situação. Nessa situação. O sucesso do meu atleta é o meu sucesso também. Porque partindo do princípio que ele já não teve complicação nenhuma na viagem. Uhum. Isso aí já é 60% do sucesso dele. Treinou para aquilo tudo que ele vai fazer. E chega lá, ele ainda é bem sucedido. Isso é maravilhoso. Mesmo que não atinja o resultado que ele gostaria, de toda forma, eles me passam isso. Renata, ó, pro ano que vem eu vou precisar treinar mais um pouco. Alguma coisa nesse sentido, sabe? E eu sou de muito, assim, eu dou muito palpite. Quando eu viajo junto também, eu fico regulando a alimentação. Eu sou tipo isso, assim. Certo. Então eu me envolvo. Ah, E na outra estrutura, que é a minha parte da aventura, né? Que a agência trabalha também com natureza, aventura e natureza. é sobre isso que eu quero falar também. Se a gente já puder entrar nesse assunto, Ah. o que me emociona muito, o que me toca muito, é realmente quando eu percebo o quanto as pessoas voltam melhores do que elas foram. Então, esse assunto a gente vai deixar para o próximo episódio, porque eu quero que as pessoas te acompanhem, porque eu tenho certeza que muita gente gosta de aventura e às vezes não sabe essa possibilidade de estar contratando uma agência e uma pessoa que entende para estar levando essa pessoa para passar por isso, né? Certinho. Então, muito obrigada, Renata. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada por compartilhar comigo essa história linda. E a gente continua no próximo episódio, tá Eu que bom? agradeço a oportunidade. Então é isso, pessoal. Gratidão, namastê.